Leremos os versos 1 a 8. A partir desse texto, vamos pensar no tema: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34 diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O Salmo 34 contém uma nota introdutória. A Bíblia que acabei de ler na versão ARA lança a luz sobre o contexto histórico a partir do qual o rei Davi escreveu esse salmo. A nota biográfica diz assim: Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Então vejamos. Nós sabemos, nessa série de mensagens nos Salmos, que esse conjunto de poesias hebraicas varia de um para o outro. Nós temos salmos de louvor, orações, salmos de lamento. Semana passada, por exemplo, fizemos a exposição do Salmo 88. E esse salmo é especial porque ele foi escrito num momento bem adverso da vida de Davi. Ele ainda não era rei de Israel. Qual é o contexto? À época, em Israel, havia um rei chamado Saul. E Saul tinha muito ciúmes de Davi. Seu coração foi alimentando essa amargura, animosidade, evidentes no senso de mau humor, ou no constante mau humor de Saul. Mas houve um momento em que o ciúme se tornou uma espécie de obsessão maligna. E a perseguição contra Davi escalou de assédio moral por uma tentativa de homicídio. Então, na cabeça de Saul, Davi tinha que morrer. E o que ele faz como rei de Israel? Ele movimenta todo o aparelho de Estado para perseguir e matar a Davi. Então o exército recebeu expressa ordem de matar. Está registrado no primeiro livro de Samuel. E tudo foi muito rápido. Davi teve que fugir com a roupa do corpo, e seu plano era preservar a própria vida. E ele sai sem suprimentos, com alguns homens mais próximos a ele, e o texto diz que ele vai para um lugar chamado Nob, onde havia um santuário, e o sacerdote ali era um homem chamado Aimeleque. E Davi se apresenta, Aimeleque acha estranha a visita de Davi, diz: está tudo bem? E Davi mente, diz: não, está tudo bem, eu vim a serviço do rei, mas eu preciso de comida e armamento. Ele diz: olha, não tem comida aqui, exceto os pães da proposição, que todas as manhãs de sábado eram renovados, e aqueles pães removidos, só os sacerdotes poderiam comer. E Davi, então, se alimenta, ele e os seus homens. E uma vez alimentados, Davi pergunta: você tem armas aí? Há uma espada? E Aimeleque diz: olha, não temos armas aqui, exceto a espada de Golias, porque em Nob havia uma espécie de memorial daquela batalha histórica em que o próprio Davi, ainda muito jovem, venceu o guerreiro filisteu chamado Golias. E Davi diz: outra melhor não há. Então ele agora está suprido e segue com seus homens. O exército de Saul está no seu encalço. E ele decide atravessar a fronteira e ir para a terra dos filisteus. E ele chega a um lugar chamado Gate, onde havia um rei filisteu, obviamente. E Davi então chega, digamos, à paisana. Mas logo alguém o reconhece. Esse é Davi, porque a sua fama já o precedia. E Davi usa um artifício. Aqui nós conhecemos a narrativa de 1 Samuel,
os dons artísticos de Davi. Ele se finge de louco para não perder a própria vida. Ele está em território inimigo e ele era persona non grata em território filisteu. E o texto vai dizer que ele se agarrava aos pórticos da cidade, espumava pela boca e deixava a saliva escorrer pela barba. Tente imaginar a cena. Um pouco patética, não? Mas era isso ou caixão em vela. E Davi fica naquela situação e o rei informado, Davi está entre nós. Mas quando o rei vê o quadro, o boletim médico diz, olha, para que eu quero mais um maluco entre nós? Deixa isso livre. E Davi então usa esse artifício, ganhou o Oscar, e se movimenta e fala, olha, é melhor voltar para o território israelense do que ficar por aqui. Ele volta mais uma vez para Israel, e agora ele vai ficar na caverna, na famosa caverna de Adulão. A família inteira se mobiliza, a casa de Jessé, para buscar Davi. Eles o encontram naquela caverna, e com Davi, 400 homens se aproximam. E o histórico dos homens, endividados, amargurados de espírito, desorientados. Que cena, que momento da fase de Davi. Ele estava sendo perseguido por Saul, não era bem quisto no território vizinho, ele está numa situação bem adversa. E é nesse contexto, muito provavelmente na caverna de Adulão, onde a providência está trabalhando no seu coração, que Davi então escreve o Salmo 34. Um salmo que expressa gratidão pelo livramento, pela vida, pelas misericórdias de Deus. E por que Davi é interessante para nós? Há uma obra do Eugene Peterson, Transpondo Muralhas, em que o Dr. Peterson diz assim, a história de Davi não nos é apresentada como um modelo moral a ser copiado. Ele mentiu ao sacerdote Enobe, ele falseou a realidade em Gate, portanto, ele não é um modelo moral a ser copiado. Porém, nunca desiste de Deus, nem se distancia do Senhor. Davi não é uma vida ideal, Davi é uma vida real. E há muitas lições para aprendermos com ele. Um homem de carne e osso, com vícios e virtudes, e assim como na vida de Davi, nossas falhas também são grandes. Vacilamos muito, mas qual o grande ensino desse salmo? Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A bondade de Deus é maior e as suas misericórdias são infinitas. Portanto, eu queria a sua atenção para examinar esse salmo a partir desse contexto e aprender aqui algumas preciosas lições. Como eu já disse no início, é um salmo de louvor, é um cântico de ação de graças, onde Davi se porta como, primeiro, um cantor e professor, porque a estrutura do salmo, os 10 primeiros versos, Davi é um cantor, ele está exaltando a Deus pelo livramento. E a partir do verso, os últimos 12 versos, ele então instrui outras pessoas para que, a partir da experiência dele, provem e vejam como de fato Deus é bom. Essa é a tônica do salmo. Ele vai usar aqui praticamente uma metáfora da culinária para convidar seus ouvintes a experimentar um relacionamento pessoal com Deus. Davi se apresenta como alguém de refinado paladar, que sabe apreciar o que é bom, o que é saboroso, e como um gourmet ele diz, provem, vejam como o Senhor é bom. E nesse verso, o verso 8, que é o verso pivotal da nossa reflexão, ele apresenta 2 verbos que apontam para os sentidos mais confiáveis que nós temos. Isso é muito importante você guardar aí no seu coração. Tato e visão. O paladar é um tipo de tato peculiar à língua e ao palato, que é o céu da boca. Então vejam, ambas, língua e palato, nos ajudam a discernir, por exemplo, o que é doce, o que é salgado, o que é duro ou macio, áspero ou liso, quente ou frio, mas também os milhares de sabores. O paladar é uma bênção. Davi usa esse verbo provar de forma intencional. Vejam, é uma poesia hebraica, em que ele usa variados recursos para instruir. E aqui ele está usando uma metáfora culinária. Qual é o seu objetivo? É mostrar que provar significa mais do que tocar. Entendam? É possível tocar e não experimentar.
Por exemplo, os judeus viram a Jesus, eles tocaram em Jesus, e ainda assim, muitos deles continuaram espiritualmente famintos e desnutridos. Não provaram da bondade do Senhor, e por isso, desprezaram a sua mensagem, e muitos deles conspiraram para matá-lo. Portanto, provar aqui é alimentar-se e receber vida. Um dos gigantes do século XVI foi um homem chamado Erasmo de Roterdã, um grande humanista, publicou grandes obras, inclusive é muito conhecido pelo texto crítico que fez do Novo Testamento grego, muito capaz, um holandês. E Erasmo de Roterdã, comentando o Salmo 34, diz assim: em termos físicos, vemos antes de provar, mas em questões de natureza espiritual, acontece o oposto. Olhamos para o pão que alimenta o nosso corpo antes de o colocarmos na boca. Mas ninguém é capaz de olhar para a palavra do Senhor, que é o pão da alma, sem crer nela antes. E essa ordem faz toda a diferença. Eu queria que você acompanhasse o raciocínio. Crer, confiar, é que nos habilita a provar e experimentar a bondade de Deus. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Davi está convidando a todos os seus ouvintes a saborear, por assim dizer, as doçuras do Evangelho, a experimentar esse relacionamento com Deus. Deus não é uma tese, Deus não é uma força impessoal, Deus é uma pessoa. Embora espírito invisível, Ele é uma pessoa, Deus trino e uno. E nós somos chamados a experimentar, provar e ver de fato que Deus é bom. Essa é a argumentação de Davi. O convite é para uma experiência com Deus, o Deus vivo, que se revela por meio da sua palavra. Um artista, por exemplo, nós temos renomados artistas na história da humanidade, especialmente na civilização ocidental, que deram uma grande contribuição, deixaram um legado, obras artísticas monumentais. Agora percebam, uma linda pintura de um banquete é incapaz de alimentar fisicamente uma pessoa. Embora possa despertar eventualmente o apetite, não alimenta fisicamente. De igual modo, saber algumas coisas sobre Deus também não alimenta a alma. Muito recentemente, eu li um artigo de um erudito português que recebeu um prêmio pela sua obra em relação ao Novo Testamento grego, uma obra extraordinária que ele fez. E ao ser entrevistado, ele disse: não sou nem judeu, nem cristão. Ele apenas tinha interesse literário no Novo Testamento. E eu fico pensando, como é possível alguém devotar tempo, energia, habilidades, capacidades cognitivas, gastar anos estudando o texto sagrado e ao final dizer, não sou cristão? Ou seja, ele não provou, ele não experimentou, ele não viu a bondade de Deus, passou por cima, deixou por escorrer por entre os dedos. Vejam, os verbos provar e ver seguem uma ordem espiritual. Só é possível ver a bondade de Deus quem dela o experimenta. No século XI, o famoso Bernardo de Claraval dizia num dos seus belos hinos, em forma de pergunta: que é o amor de Jesus? Segunda vez, que é o amor de Jesus? Ninguém sabe, exceto os seus amados. É uma experiência pessoal, por isso Davi está dizendo, prove e veja que o Senhor é bom. Há um exemplo no Novo Testamento que lança luz sobre essa realidade. Os discípulos no caminho de Emaús. O Evangelho segundo Lucas apresenta esse episódio, apenas Lucas o registra. Depois da morte de Jesus, muitos discípulos ficaram desiludidos, porque não entenderam que a morte de Jesus não foi um acidente, não era uma contingência circunstancial, muito pelo contrário. Mas muitos deles ficaram desanimados. É como se a morte de Jesus pusesse fim ao seu ministério, quando na verdade era o propósito pelo qual ele veio este mundo. Então, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, ele apareceu a muitos dos seus discípulos, eles foram encorajados, outros ouviram falar que Jesus havia ressuscitado, mas não o tinham visto.
E a caminho de Emaús, 2 discípulos foram surpreendidos pela presença de um homem. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. E o texto diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus perguntou sobre o que eles conversavam e eles pararam entristecidos. E um deles deve ter dito assim: você não sabe dos últimos acontecimentos? Não chegou no seu WhatsApp? Não abriu as redes sociais essa manhã? E Jesus pacientemente perguntou para ele: quais são os últimos acontecimentos em Jerusalém? E a resposta é interessante. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Veja, irmãos, ignorar a ressurreição de Cristo é alimentar desesperança. Há muita gente sem esperança porque não tem uma noção clara do fato inequívoco de que o túmulo está vazio. O fundamento de toda a nossa esperança como cristãos é que Jesus morreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa justificação. O túmulo está vazio, mas eles não tinham recebido ainda o impacto da ressurreição e por isso estavam entristecidos e sem esperança. E o que Jesus faz? Como um grande mestre, um pastor de almas, ele os repreende amorosamente e pergunta por que eles são tardios em crer, como disseram os profetas. E Jesus mostrou claramente que era necessário que Cristo padecesse, que ressuscitasse ao 3º dia. Jesus passou a mostrar que sobre ele todo o Antigo Testamento foi escrito. Lei, profetas e escritos. E a resposta passo a ler para vocês. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão e abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, vejam, porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Essa experiência dos discípulos no caminho de Emaús é uma ilustração do que Davi está propondo aqui. A ordem é a mesma: provar e ver. A fé que alimenta a alma habilita a enxergar as coisas como de fato elas são. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provar do Senhor é crer, e se cremos, diz Jesus, veremos a sua glória. Pedro, no texto que ainda há pouco nós lemos na liturgia, diz que muitos daqueles irmãos, não havendo visto a Jesus, o amavam. Não o vendo agora, mas criam, por isso podiam exultar com alegria e glória. Ou seja, a gente precisa de fato provar e ver que o Senhor é bom. E como isso acontece? Esse é um ponto interessante. Nós todos temos aquilo que os médicos chamam de papilas gustativas. Tecnicamente são pequenas saliências sobre a superfície da língua que fazem o paladar funcionar. Podemos, por exemplo, experimentar um saboroso café, um gostoso chocolate, graças ao funcionamento do paladar. Nós saímos muito recentemente de uma pandemia sem precedentes na história, e um dos sintomas da Covid-19 qual era? A perda do paladar. Vejam, a pessoa não consegue discernir sabores. Mutatio mutandis, o pecado fez exatamente isso com os filhos de Adão. Perderam a capacidade de experimentar a doçura do Senhor, a provar e ver que de fato o Senhor é bom. Então, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo, é como se o nosso tato e paladar espirituais fossem restaurados. Podemos experimentar a palavra de Deus e testemunhar que ela é de fato doce como o mel, ou destilar dos favos, como diz o salmista no Salmo 119. E aqui eu gostaria de apresentar a vocês uma grande lição.
Eu queria que os irmãos guardassem isso no coração. Nós precisamos de um paladar apropriado para nos alimentar da palavra com prazer. O Salmo 1, que é o portal de abertura do saltério, diz que o justo tem prazer na lei do Senhor. Ele se deleita na lei do Senhor. E para você ter prazer, se deleitar, experimentar, sentir o sabor, a doçura do Evangelho, você precisa de um paladar restaurado, do ponto de vista espiritual. Semana passada eu fui ao centro do Rio, fazia tempo que eu não ia ao centro, e eu passei ao lado do Paço Imperial, histórico edifício de tantas importantes memórias do Brasil, onde, por exemplo, a corte portuguesa foi recebida em 1808. Há muitas coisas relacionadas àquele prédio, no centro do Rio, ali na Praça 15. E foi ali que Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil, em 1831. E, curiosamente, 58 anos depois, ele recebeu a mensagem, a ordem de buscar exílio. Ele foi expulso com sua família daqui em 1889. A monarquia, o fim da monarquia foi uma tragédia para o nosso país. A República é uma história de sucessivos fracassos, evidente, entre outras coisas, 6 constituições em tão pouco tempo. Mas o que eu quero dizer, desculpa a digressão, é que há muitas curiosidades relacionadas a Dom Pedro II, que eu reputo como o maior brasileiro de todos os tempos. É que ele amava doce de pitanga. Eu não sei se você já comeu doce de pitanga, eu nunca comi, mas ele apreciava demais. E ele tinha um paladar refinado, era um homem que viajou o mundo inteiro. Era, de fato, um homem diferenciado, mas seu paladar era refinado para distinguir os sabores do Brasil. Tanto é que quando ele foi para o exílio na França, uma das tristezas dele era estar desconectado da sua terra que ele tanto amava. Era diabético, já no final da vida, mas comia um docinho escondido, como alguns irmãos fazem aqui na cantina, sempre antes do culto, né? Mas qual o ponto? Quando o paladar não é treinado, fica difícil apreciar o que é bom. E porque muitas pessoas não têm prazer nas Escrituras, não têm prazer no Evangelho, não têm prazer no Senhor, é porque o paladar não foi restaurado. Davi está dizendo, você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Mesmo as coisas mais lindas deste mundo, as mais nobres, são apenas lampejos, vislumbres da glória de Deus. Aqui no nosso pátio, ao lado, tem esse painel belíssimo da Lagoa Rodrigo de Freitas, e há uma frase de C.S. Lewis. E ele disse com muita propriedade na Universidade de Oxford: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda a beleza veio. Ou seja, ele, à medida que estudava as Escrituras e olhava o livro da criação, maior era o seu desejo de conhecer a fonte, a gênese, a origem de tudo isso. Deus mesmo é a fonte de todo bem, de tudo que é belo, de tudo que é amável. E à medida que a gente tem o nosso paladar espiritual refinado, à medida que nós provamos, não é, da bondade do Senhor, mais fascinados nós ficamos com aquele que é a fonte de todo bem. Então a palavra de Deus é banquete que sacia e satisfaz a nossa vida. O Evangelho alimenta a nossa alma. Ou como disse o John Piper, Deus é o próprio Evangelho. Deus é em si a boa notícia. Então não é um meio, é o próprio Deus. Vou fazer uma pergunta a vocês que eu acho difícil obter a resposta. Você gosta de chocolate? Por que vocês riram? A maioria das pessoas gosta. Agora veja, nas principais redes varejistas do Brasil, o que tem sido vendido como chocolate é apenas uma composição de gordura hidrogenada, açúcar e um percentual mínimo de chocolate. Mas é doce. E depois do almoço é difícil resistir. Então, os mais populares e mais baratos não têm qualidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem nenhuma pedância. Não é? Eu visitei uma fábrica de chocolate na Bélgica, e depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu descobri que a gente não tem acesso ao chocolate de verdade. E eu comento aqui para dizer o seguinte, quando você prova um legítimo chocolate,
você percebe a diferença. O paladar é refinado. Quando você se acostuma com o que é bom, fica difícil administrar o que é inferior. Vejam, Davi está dizendo, você precisa provar, experimentar e ver que de fato o Senhor é bom. E a palavra é um banquete para quem tem papilas gustativas santificadas. Gostou desse termo? Refinamos o nosso paladar cultivando o hábito de ler a palavra. Devemos buscar ter prazer na palavra dele, meditar no Senhor, degustá-lo o dia inteiro, o dia todo e todo dia. Ou como dizia o salmista, teus testemunhos, tua palavra são o meu prazer. Então, quanto mais reverência nós tivermos em relação à palavra, mais alegria encontraremos nela. Ou seja, Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. Isso é um bom sinal. Eu queria a sua atenção para, nesse momento da nossa reflexão, de forma mais prática, depois dessa introdução reflexiva, responder a seguinte pergunta: o que acontece quando provamos e vemos que o Senhor é bom? Até aqui, nós estamos trabalhando a partir de uma verdade central. Davi está afirmando, a partir do livramento que ele obteve, um livramento de vida, que ele provou e ele experimentou, de fato Deus é bom, apesar dele, apesar das nódoas morais dele, apesar dos fracassos dele, apesar das falhas no seu caráter. A graça de Deus estava em evidência na vida de Davi. Era um pacto unilateral. Deus prometeu e cumpriu as suas promessas a Davi. E ao ser libertado daquela situação, tanto em Israel quanto entre os filisteus, na caverna de Adulão, Davi reúne aqueles homens e diz: olha, vocês precisam provar e ver que o Senhor é bom. Agora a questão é, o que acontece quando alguém experimenta essa bondade de Deus? E a partir disso, dessa pergunta, eu quero propor aqui algumas respostas. A primeira delas, o louvor torna-se intenso, consistente e constante. Observe o verso 1 do Salmo, como é que ele começa. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O Salmo começa com uma expressão de louvor. Bendizer é atribuir glória. Bendizer significa adorar, reconhecer, exaltar, glorificar. Deus ouviu as orações de Davi, supriu suas necessidades, o livrou daquela situação de aperto. E agora, ao provar da bondade do Senhor mais uma vez, o seu louvor se torna intenso. Ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em outras palavras, experimentar quem Deus é fundamenta nossas expressões de gratidão, de louvor. Observe que o nome do Senhor aparece 16 vezes nesse salmo. Tudo está centrado em Deus. Quem prova da bondade de Deus e vê o quanto Ele é bom, o adora com intensidade. Jesus certa vez disse à mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Em outro momento ele disse, criticando os fariseus: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. E a igreja evangélica, ela entrou numa ciranda, já faz décadas, de cantar sem entendimento, de entrar numa rotina automatizada de canta o que não vive, canta o que não experimenta, canta sem reflexão, canta sem entendimento. Davi está dizendo: olha, eu bendirei o Senhor em todo o tempo, durante toda a minha vida o seu louvor estará nos meus lábios. Porque ao experimentar quem Deus é, o louvor se torna constante, consistente, firme. Em todo o tempo indica que, seja na adversidade ou na prosperidade, Davi sempre louvaria o Senhor, como de fato foi uma marca registrada em sua caminhada. O louvor a Deus é um privilégio e ao mesmo tempo um dever do povo de Deus. Eu gosto sempre, quando vou fazer exposições no Saltério, ler os clássicos da literatura. E eu li uma obra, o Sermão de Santo Agostinho, no Salmo 34. E já na introdução, comentando o verso 1, Agostinho, bispo de Hipona, disse: um cântico é algo alegre. Se é cântico, é alegre. Em sentido mais profundo, é algo amoroso.
Qualquer pessoa, portanto, que aprendeu a amar a nova vida, aprendeu a cantar um novo cântico. E o novo cântico nos traz à memória a nova vida. Portanto, há uma relação entre quem Deus é, o que Ele faz e a maneira como nós expressamos isso por meio de cânticos espirituais. Então, Davi está dizendo, provem e vejam que o Senhor é bom. E sabe qual vai ser o resultado disso? O resultado imediato disso, seu louvor será mais consistente, mais constante, mais fiel. É com entendimento que a gente vai dizer, bendirei para sempre o Senhor. Eu sei, eu experimentei, eu tenho certeza de que o Senhor é bom, eu já experimentei da sua bondade. Uma segunda situação, segundo resultado, a alma encontra satisfação em Deus. Veja o verso 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Observe, Davi não está se gloriando aqui na sua habilidade, na sua sagacidade, na sua astúcia para driblar seus inimigos, embora ele tenha se movimentado, certamente, tinha que ter diligência para sair daquela situação. Agora veja, à medida que ele prova da bondade de Deus e vê o cuidado do Senhor, ele passa a viver uma vida mais centrada em Deus e não em si mesmo. Isso faz toda a diferença entre alguém que tem estatura espiritual e alguém que ainda não cresceu. Só há dois modelos de vida, uma centrada em Deus e a outra centrada em si mesmo. E ele vai dizer, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ele percebeu, diante das muitas ameaças que se levantaram contra ele, que ele precisava buscar refúgio no Senhor. Inclusive ele vai dizer, bem-aventurado é o homem que busca no Senhor refúgio. Por isso a minha alma se gloria no Senhor. E ele passa a dizer, os humildes o ouvirão e se alegrarão. O arrogante nunca pode experimentar a bondade de Deus, no sentido de entender que a provisão, a assistência, o cuidado vem do Senhor. Ele passa por cima dos sinais da bondade de Deus, porque o seu coração está blindado, é refratário. O coração humilde, portanto, é o solo onde a alegria floresce. Homem arrogante dificilmente experimenta a verdadeira alegria. Alguém disse que essa palavra aponta para os que têm aprendido a paciência na escola do sofrimento. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Apenas almas humildes, que têm consciência de sua própria fraqueza, podem receber os benefícios da misericórdia de Deus. Deus salva, guarda e satisfaz os quebrantados de coração. Estão conscientes disso. Na Revolução Inglesa, em 1688, a chamada Revolução Gloriosa, há uma história de um soldado do parlamento que lutou em favor do rei Guilherme, em que o soldado levanta o elmo do capacete e diz uma frase que se tornou icônica e muito usada desde então. A oração dele foi muito curta, mas muito interessante. Se eu esquecer de ti, não te esqueças de mim. Sou completamente dependente da tua misericórdia. Oração curta. Se eu esquecer de ti, não te esqueças de mim. Coração quebrantado, coração humilde. Na guerra e na paz, de coração quebrantado, a alma se satisfaz e espera em Deus. Portanto, quem prova da bondade do Senhor, cultiva esse coração quebrantado e humilde. Um outro elemento ainda, nós podemos chamar aqui de adoração comunitária valorizada. O verso 3, tente imaginar ele compondo esse cântico e cantando esse cântico na caverna de Adulão. Engrandeceu o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. A linguagem inteira aqui é corporativa. Em que sentido? Davi está reconhecendo que a adoração que a Deus é devida não é apenas algo que ele faz sozinho, mas comunitariamente. Engrandecer o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi está falando sobre a importância de adorar o Senhor comunitariamente. É por isso que a gente não fica em casa e faz o culto sozinho. Você sozinho ou você com a sua família apenas. Embora haja essa dimensão privada e familiar. Mas por que o culto é público? Por que é comunitário? Porque nós somos um povo que experimentou a bondade de Deus
e engrandecemos o seu nome como povo da aliança. Agora, cabe uma pergunta aqui. Deus pode ser engrandecido? O que significa engrandecer a Deus? Não fazemos Deus maior do que Ele já é. Deus é sempre e para sempre será grande em poder e majestade. Portanto, engrandecer a Deus é tributar a glória que lhe é devida, é reconhecer que Ele é aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Para citar Erasmo de Roterdã mais uma vez, o Senhor não é engrandecido pelo louvor humano, mas sua glória entre a humanidade aumenta. Ele deseja ser conhecido por sua glória, não porque isso acrescente alguma coisa a Ele, mas porque nos tornamos maiores na medida em que contemplamos a sua grandeza, bondade e sabedoria. Isso aqui é muito profundo. Veja, quando nós cantamos engrandecer o Senhor, a gente não faz absolutamente nada para aumentar quem Deus já é. Ele é o imutável, o eterno, não passível de nenhum tipo de mudança. Engrandecer é reconhecer quem Deus é. E à medida que nós reconhecemos, que nós tributamos a honra que lhe é devida, nós é que somos abençoados. O louvor, expresso por meio de cânticos, o louvor expresso numa oração piedosa, a adoração por meio da palavra lida e exposta, não altera absolutamente nada na pessoa de Deus. Somos nós que somos abençoados ao entrar nessa comunidade trinitária, ao ser alvo dessa graça maravilhosa. Vocês já devem ter ouvido e lido, muito provavelmente, se não todos, a maioria de vocês, um clássico da literatura chamado Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, um conjunto de obras bem interessantes. E numa delas, há uma cena entre Aslan e Lucy. A menininha chega para Aslan, que representa Cristo, e diz assim: Aslan, como você está grande? E ele responde: é porque você também está crescida, meu bem. E você não? E a resposta é: eu não. Mas à medida em que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Vejam, à medida que vocês provam e experimentam a bondade de Deus, a impressão que nós temos é que Deus ficou maior. Mas Deus não ficou maior, porque Ele é inalterável, Ele é imutável. Somos nós que tivemos nossos olhos abertos para enxergar a grandeza de Deus. Davi, no campo, ele foi criado no campo, nos campos de Belém. A partir dessas memórias do campo, ele disse certa vez: quando eu olho para o céu, para a lua e as estrelas que tu criaste, Senhor, que é o homem para que tu o visites? Que é o homem para que tu dele te lembres? Vejam, à medida que nós conhecemos a Deus, provamos a Deus, mais evidente fica a sua bondade para conosco, a sua misericórdia diariamente sobre nós. Os Vencedores por Cristo, a quem devemos tanto, um grupo musical aqui do Brasil, em uma das suas belíssimas canções diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Então, engrandecer a Deus é reconhecê-lo como Ele é, Deus único, vivo e verdadeiro, todo-poderoso, e o fazemos comunitariamente. O nosso cântico comunitário, o nosso cântico corporativo, a liturgia, o culto público, ele é ornamentado por esse senso de beleza e de entendimento. Portanto, nós fazemos isso comunitariamente. As vozes são diferentes, mas a intenção é a mesma: glorificar a Deus. Uma das grandes alegrias que a gente pode ter nessa vida é participar de uma assembleia, de uma reunião, de um culto público, em que há pessoas de várias nações do mundo. É impressionante, porque a fisionomia é distinta. Há uma rica diversidade física, cultural, de idioma, mas nós estamos cantando um hino que já faz parte da história da inódia cristã, e todo mundo cantando, e é impressionante, é um lampejo do céu, quando um dia pessoas de todas as tribos, povos, nações do mundo estarão em pé diante de Deus do Cordeiro, tributando ao Senhor e ao Senhor somente a honra
e a glória devida ao seu nome. Lima diz que o mais belo instrumento em qualquer culto cristão é o som da igreja cantando. Eu sempre digo aqui para os irmãos, vamos ouvir a igreja cantando. Os instrumentos fazem parte da liturgia, é bom que tenhamos bons instrumentos, e nós temos aqui músicos talentosíssimos, variados instrumentos, mas pergunto aos irmãos, há algo mais belo do que o canto congregacional, a igreja cantando? Engrandecer o Senhor comigo e todos a uma, lhe exaltemos o nome. Portanto, é fundamental que nos permaneçamos nesse caminho, nessa direção, louvando o Senhor de forma comunitária. Um outro benefício ainda de provar do Senhor, as orações são respondidas. Vejam os versos 4 e em seguida o verso 6, há um paralelismo aí. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Davi está fazendo um jogo de palavras aqui. Busquei o Senhor, clamou este aflito, me acolheu, livrou, o Senhor ouviu. Então, basicamente o que ele está dizendo aqui, e certamente ele orou em todos aqueles momentos da fuga, tanto de Saul quanto de Gate, Davi está nos ensinando que Deus escuta a oração de quem ora. Deus ouve o clamor de quem clama. E nós temos que aprender a pedir, a suplicar, a orar. Pedir é a regra do reino. Jesus, inclusive, falou sobre isso. Vocês são maus. E a despeito disso, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Pensem comigo, qual é o pai que o filho chega para ele e pede um pedaço de pão, o pai dá um escorpião, dá uma serpente? Vocês, sendo quem são, sabem dar boas dádivas aos seus filhos? Muito mais o Pai Celestial. Deus tem prazer em ouvir. Agora é evidente que Deus tem o tempo e o modo de operar. Por vezes, na nossa leitura obtusa, limitada, nós podemos até, de forma de desabafo espiritual, dizer para o Senhor, está demorando, eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus tem a sua hora e o seu momento de fazer sempre o que é melhor a nós e que tributará maior glória ao seu nome. Lembrei de uma situação que já tem alguns anos, foi em 1996, de uma expedição missionária que eu estava fazendo com outros amigos no interior, no sertão cearense, num lugar chamado Acopiara, a quase 400 quilômetros da capital Fortaleza. Estávamos trabalhando numa igreja pequena, num trabalho de revitalização e evangelização. Uma missão de 15 dias ali. E havia um rapaz que trabalhava no campo, e a impressão que ele me causou, ainda hoje, quando me vem à memória, é uma coisa impressionante. A piedade dele, a confiança, uma fé robusta. E nós conversamos algumas vezes, e de tudo que ele me disse naquela conversa, que já tem algum tempo, eu perguntei para ele, como é que vocês fazem aqui? Há tanta dificuldade. Agricultura num sertão, num semiárido. E conversamos, e ele falou sobre providência, recitou alguns textos bíblicos, e eu vi luz no rosto daquele rapaz, uma fé confiante, uma fé firme no Senhor, uma alegria, um senso de satisfação. Lembrei de Paulo, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. E hoje ele disse uma coisa para mim, quando a coisa aperta muito, eu pego o telefone do céu. Eu falei, oxe, como é que é isso? E ele falou para mim, isso é muito fácil, o telefone do céu é 333, anota aí. Aí ele deu aquela risadinha e falou assim, meu irmão, o telefone do céu todo crente tem que saber. Jeremias 33:3. Clama a mim e te responderei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Anotou o telefone do céu aí, Vitor? Davi recebeu um grande livramento porque ele usou o telefone do céu. Ele clamou, ele suplicou por misericórdia. Foi salvo da morte e do medo que a morte afligia. Ele me acolheu, disse Davi, e livrou-me de todos os meus temores. Perguntas.
O que tem incomodado o seu coração? Quais são seus temores? O que de fato tem perturbado a sua alma? Nós precisamos clamar aos céus e experimentar a bondade do Senhor, a graça que vem do alto. Salmo 50:15, que a gente sempre repete, recita nos cultos de oração: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E por fim, um último ponto aqui, como resultado dessa experiência marcante de provar da bondade do Senhor, nosso testemunho acaba servindo para edificar e encorajar a outros. No verso 5, ele diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Tente imaginar por um minuto, você está na caverna de Adulão. Inclusive em Israel há um roteiro para visitar esse lugar, onde, segundo a tradição, é a tal caverna de Adulão. Um lugar grande, expressivo. E eu fico imaginando essa cena, Davi ali, com um grupo de aproximadamente 400 homens, naquela descrição feita no livro de 1 Samuel. E Davi, que tinha acabado de fugir de Gate, naquele simulacro de doidice, fugindo de Saul, ele vê nessa movimentação sinais da misericórdia, sinais da bondade. Ele compõe, como músico que era, essa canção. E agora ele se dirige àqueles homens todos, e é como se ele estivesse fazendo um apelo a eles. Qual era o perfil daqueles homens? Homens difíceis, complicados, com um histórico bem estranho, para dizer o mínimo. E Davi diz para ele: olha, vocês precisam contemplar a Deus e vocês serão iluminados. E a pergunta é: o que significa contemplar a Deus e ser iluminado? Contemplar a Deus é concentrar o nosso ser nele, tirando os olhos de nós mesmos. Vejam, irmãos, ouçam, queridos, boa parte dos nossos problemas é porque nós focamos muito em nós mesmos. Nós queremos ter gerência das coisas, nós queremos ser o capitão da nossa alma, senhor do nosso destino, queremos ter gerência e controle de tudo, só que a vida não funciona assim. Em alguma medida você precisa ter certa gerência, certa responsabilidade, ser proativo e responsável com as demandas da vida. Mas em outro sentido, é preciso tirar os olhos de nós mesmos e colocá-lo no Senhor, contemplar o Senhor, colocar o nosso ser nele, nossa devoção nele. Por quê? O socorro vem do Senhor. Ser iluminado é a linguagem que ele emprega para ser respondido. A ajuda decisiva que Davi recebeu foi esse olhar gracioso de Deus que ilumina na escuridão. Então ele está apresentando aqui uma dinâmica. Você precisa tirar os seus olhos de você mesmo e contemplar a Deus, focar em Deus, na sua palavra, nas suas promessas fidedignas. E à medida que esse exercício é praticado, você vai ser iluminado. O que significa iluminado? Respondido. As coisas vão ficar mais claras, e mesmo aquelas trevosas, para esses momentos, como semana passada eu falei, mesmo para a noite escura da alma, a graça vai habilitá-lo a seguir em frente. O resultado dessa contemplação divina, seguida da iluminação, é descrita pelo profeta Isaías. Então verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Então vejam, ele está falando aqui de uma mudança a partir desse exercício espiritual, contemplar a Deus e receber resposta da parte dele. E o verso 7, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está no exílio, ele está como fugitivo. Havia de fato um perigo real, mas Deus fez uma promessa a Davi, que ele ocuparia o trono de Israel, e é um pacto com Davi. Quem é Jesus? Filho de Abraão, filho de Davi. Deus está cumprindo um propósito muito maior
Davi é um recurso na mão da providência. Há uma história de redenção sendo desenvolvida. Então Davi está dizendo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livre. De fato ele foi livre. Anjos são seres celestiais que servem os filhos de Deus sob o seu comando. Anjos existem, criados por Deus com propósitos bem específicos. E a ideia aqui de acampar-se ao redor é literalmente, a ideia hebraica aqui é muro protetor. Pergunta, quem aqui pode mensurar os livramentos que já experimentou? Nós moramos numa cidade sitiada. Os dados recentes apontam que 52% do território do Rio de Janeiro está sob domínio de uma facção criminosa. Vivemos numa cidade sitiada, dominada pelo crime organizado. Sair de casa e voltar para casa é um grande milagre. E o que Davi está dizendo, isso aqui não é uma promessa absoluta, mas o que ele está dizendo é que quem nos protege, quem nos guarda é o Senhor. Por isso ele está dizendo, sabe qual é o resultado de provar e experimentar a bondade de Deus? Você vai perceber com mais clareza que quem guarda a sua vida, a sua família, é o próprio Deus. O que seria de mim, o que seria de você, se não houvesse essa cobertura, essa graça, essa proteção que vem do alto? Louvado seja Deus por sua misericórdia sobre nós, irmãos. Sobre nós, sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Eu encerro dizendo a vocês que na história da igreja, o Salmo 34 se tornou parte da liturgia na ocasião da ceia. Por quê? Ao dizer, provem e vejam que o Senhor é bom, Agostinho, sempre ele, um dos grandes teólogos da igreja, ele identificou e popularizou o jogo de palavras na versão grega do Salmo, a Septuaginta. A palavra grega para bom é Christos, muito parecido com a palavra grega Christos, que é Cristo. Então, durante a ceia, na tradição cristã é muito comum o ministro, oficiando a celebração da ceia do Senhor, o memorial da redenção, dizer para a congregação, provem e vejam que Cristo é Senhor, que Cristo é bom. E de fato, ao falar da bondade de Deus, a maior evidência, o maior exemplo, o maior sinal da bondade de Deus para conosco é Jesus Cristo. Cristo é a maior dádiva de Deus a nós. Ele veio a este mundo não para redimir de coisas pequenas. Ele nos concede dádivas. Ter saúde, ter um teto, ter um lar, ter uma família, ter filhos, ter um esposo, ter uma esposa, ter habilidades, profissão, senso de significação, essas coisas todas vêm de Deus. Mas percebam, o nosso maior problema é o pecado, que nos aliena da fonte de todo bem, que deformou as nossas papilas gustativas, de modo que a gente não conseguia por nós mesmos apreciar o próprio Deus. Mas Cristo, ao vir a este mundo, como dádiva de Deus a nós, nos redimiu do pecado, da morte, do adversário de nossas almas, nos colocou no caminho de volta. O caminho é Ele mesmo. Que maravilha. Nós vamos cantar uma canção em que uma das estrofes diz assim: se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Eu oro, e hoje já orei, para que cada um de nós aqui possa experimentar diariamente da bondade do Senhor e ser encontrado adorando o nome dEle, hoje e sempre. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.